Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e eu quero falar então hoje sobre Byung-Chul Han. Eu estou, na verdade, arrematando o livro Hiperculturalidade, né? Estamos no 20º tópico, né? É um livro pequeno, mas bastante fragmentado, e eu segui a própria divisão em capítulos do autor, porque eram capítulos pequenos e eram bem adequados para poder fazer uma gravação de um vídeo num tamanho ideal de 8 a 12, 14 minutos. Muito bem, então vamos lá. O 20º capítulo, cujo título é Soleira, né, do livro Hiperculturalidade, fala de Heidegger, né, Martin Heidegger. A gente sabe que Byung-Chul Han é um leitor de Heidegger. A gente sabe que a tese de doutoramento dele é sobre Heidegger, né? Há um livro dele, dos mais antigos, sobre Heidegger, né? Um livro longo e complexo. E aqui ele dá uma pincelada, né? Quando está falando do assunto da hiperculturalidade, ele fala um pouco de Heidegger, né? Então é bem curioso o jeito como ele aborda Heidegger aqui, né? Então vamos lá, apenas 3 citações. A primeira delas diz assim, ó: em A Coisa, Heidegger organiza as coisas em 4 grupos. Isso é legal, né? Essas classificações parece a classificação de Jorge Luis Borges, citada por Foucault, né? São classificações interessantíssimas. A primeira, o jarro e o banco, o trapiche, o arado. Segundo, a árvore e o lago, o córrego e a montanha. Terceiro, garça e cervo, cavalo e touro. E 4, espelho e fecho, livro e imagem, coroa e cruz. A essência das coisas consiste, segundo Heidegger, em espelhar o mundo em si. O primeiro grupo consiste de coisas feitas pelos humanos e reflete o mundo do camponês ileso, né? Vamos lembrar? O jarro, o barro, o trapiche, o arado. O segundo e o terceiro grupo de coisas constituem coisas animadas e inanimadas da natureza estritamente selecionadas. Garça, cavalo e por aí vai. E o quarto grupo de coisas reúne as coisas cultura, né? Então você tem aqui espelho, coroa, cruz, né? Então é muito fácil entender o que ele está dizendo aqui, né? Existem no mundo, vamos dizer assim, empírico, no mundo dos fenômenos, existem aqueles objetos da vida cotidiana de um camponês, né? Aqueles objetos produzidos por um camponês ou da própria natureza, do mundo natural do camponês, né? Existe também o mundo da cultura, né? Então, quando, por exemplo, eu falo de cruz, para facilitar o meu trabalho aqui, né, que faz parte dessa última categoria, né, as coisas cultura, a cruz não é simplesmente um objeto, né? É um objeto que significa, né? Quando eu vejo uma cruz e estou no mundo ocidental, isso tem um significado bastante específico, né? Bom, vocês observam aqui que ao fundo, né, eu já entrei aqui no espírito de Natal. Estou fazendo, né? Estou bem no começo com uma coleção de presépios, e eu tenho aqui ao fundo 3 presépios mais uma imagem, né? Um objeto, né? Onde aparece a figura de Jesus em posição de meditação, né? Enfim, são objetos culturais, eles não são propriamente de material, né? Você pode dizer, isso é feito de mármore, de cerâmica, é um pedaço de cerâmica, um pedaço de mármore. Não, está esculpida uma imagem, né? Existe um personagem, esse personagem tem um significado cultural, e é isso que a cultura faz, né? Ela transforma objetos em mais do que objetos físicos, transforma objetos em algo que significa tanto para o sujeito como para a cultura a que esse sujeito pertence. Depois ele acrescenta: o mundo de Heidegger é, além disso, de modo característico, mudo e quieto. Não há algazarra, né? Eu li recentemente uma biografia de Heidegger, e de fato Heidegger foi criado numa área rural, né?
numa região bastante tranquila, pacata, né? Numa aldeia, vamos assim dizer, num povoado muito pequeno, muito simples, né? E eu acho que é isso que ele está querendo dizer aqui. Essa quietude reforça a impressão da simplicidade da ordem do mundo. Como mônadas, as coisas espelham silenciosamente o mundo a partir de si. Elas não falam umas com as outras, não olham ao redor. Tem um espelho, mas não janela. Windowing, né? Seria uma forma substantivada, não sei o que ele está querendo dizer com isso. Não, ele está se referindo ao Windows, que é o programa de computador, onde você vai abrindo janelas, né? Vai abrindo conexões com o mundo externo. Então talvez ele esteja se referindo ao windowing como o ato de abrir janelas ou navegar por intermédio de janelas usando o programa do Windows, né? Então o windowing ou a interconexão seriam bastante estrangeiras para as coisas de Heidegger. Elas significam apenas dispersão e decadência, né? Quer dizer, o Heidegger, que vivia num mundo pacato, num mundo relativamente simples, né? Num mundo em que você pode categorizar as coisas em objetos primários sem muito sentido, que integram a vida cotidiana de um camponês, e distinguir isso dos objetos que têm uma densidade cultural. A ideia de um Windows, de uma conexão com infinitos mundos por intermédio de janelas do seu computador, elas significariam para Heidegger, né, e talvez para outras pessoas do século XXI, outras, né, não. Lembrando que Heidegger nasceu no final do século XIX e morreu mais perto do fim do século XX, né, para ser bem exato, no ano de 1976. Né, então já faz muito tempo que o Heidegger morreu. Então vamos lá, para a última citação. A soleira é, segundo a etimologia, a viga fundamental da casa que atravessa na condição de suporte da construção também a porta. Assim a soleira resguarda o interior da casa, sustentando a própria casa. A soleira, em Heidegger, se transforma em um entre-espaço, no qual o dentro e o fora se confrontam. Apesar do entre, Heidegger não deixou de ser um filósofo da casa. Sua abertura para o fora restringe-se à abertura da soleira hesitante, né? Ele está usando aqui uma metáfora e está, claro, fazendo uma crítica a esse mundo digital, né? Dizendo, bom, o Heidegger era um filósofo da casa, alguém que procura sempre o ambiente familiar, procura lidar com as questões com as quais ele tem familiaridade, talvez pela própria origem dele, né? De uma família simples, de uma família camponesa, né? E teria certamente se escandalizado com esse excesso de dispersão do século XXI, né? E aí quando ele usa a metáfora da soleira, quer dizer, aquele batente, aquilo que faz a divisão entre o dentro e o fora da casa, esse espaço, entre-espaço, esse espaço intermediário que permite fazer uma distinção entre o que está dentro e fora, Heidegger preferia ficar dentro e existia um fora para ele, e ele evitava o fora, né? Diferentemente do que nós fazemos hoje, onde nós temos a janela do Windows e através da janela do Windows a gente fica numa dispersão permanente. Quer dizer, na verdade, se você quer filosofar, se você quer refletir, se você quer oferecer profundidade ao seu pensamento, é fundamental reflexão, é fundamental foco, é fundamental parar, pensar, olhar, e isso é impossível com esse mundo dispersivo, né? Que é o mundo digital. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer, basicamente fazer uma crítica ao mundo digital a partir de algumas metáforas que aparecem no pensamento de Martin Heidegger. Tá bom? É isso, né? A gente terminou mais um livro e claro que a gente vai começar um novo livro de Byung-Chul Han, o meu atual filósofo favorito. Tá? Eu espero me encontrar com você para uma nova série. Um abraço e até lá!